Os sinos que tocam quando alguém vai morrer. Há cidades pequenas em Minas Gerais que guardam segredos muito maiores do que suas ruas de paralelepípedo podem suportar. E em Ouro Preto existe uma igreja que parece vigiar a morte de seus moradores desde o século XVIII, a Igreja de Santa Quitéria, com sua torre alta que corta o céu, e nela 3 sinos envelhecidos pelo tempo que raramente tocam, pois seus badalos parecem escolher momentos específicos para soar, e sempre quando ecoam, um silêncio mortal toma conta das casas e janelas se fecham, porque todos ali sabem que quando os sinos tocam, alguém está prestes a morrer. Os primeiros relatos sobre o fenômeno aparecem em 1791, quando o sino maior tocou sozinho durante a madrugada, acordando toda a cidade. No dia seguinte, um minerador chamado Joaquim Mendes foi encontrado sem vida em um quarto trancado por dentro, sem sinais de luta, algo que ninguém conseguiu explicar. Desde então, os moradores começaram a ligar o som dos sinos a acontecimentos fatais que nunca falham, nunca se confundem e nunca erram. Quem é o escolhido? A história que muitos evitam contar começou com um sacristão chamado Mateus Arcanjo. Responsável pelos sinos durante as missas de domingo, ele havia se apaixonado perdidamente por uma moça chamada Maria das Dores, filha de um importante proprietário de Minas. O amor era correspondido, mas proibido, pois a família da jovem não aceitava que ela se envolvesse com um simples empregado da igreja. Em uma noite de 1789, eles tentaram fugir, mas foram descobertos, e enquanto a jovem era levada de volta para casa, Mateus, desesperado, subiu à torre e tocou os sinos com força, gritando que nada e nem ninguém os separaria. Os sinos tocaram como nunca haviam tocado. E naquele mesmo instante, Maria das Dores caiu morta nos braços dos guardas, sufocada por algo que não a tocou, e os médicos da época não conseguiam explicar. A partir desse dia, os sinos pareciam ter adquirido uma vontade própria, e segundo documentos guardados na diocese, relatórios escondidos que poucos puderam ler toda vez que Mateus chorava, os sinos tocavam, e sempre que tocavam, alguém morria, até que em 1795, por ordem dos padres do alto clero Mateus, foi removido da função e colocado em isolamento. Porém, os sinos continuaram tocando, mesmo sem ninguém subir à torre, e o sacristão enlouqueceu, murmurando que tinha ouvido a voz de sua amada, pedindo companhia no mundo para onde ela havia ido. Mateus morreu em 1801, internado no antigo hospício da região, mas antes de partir, ele deixou uma frase escrita sobre a parede de pedra com o próprio sangue. Eu não toquei os sinos, eles me tocam. E muitos acreditam que ele jamais saiu da torre, que seu espírito segue preso ao amor que lhe foi arrancado, e que os sinos permanecem como mensageiros da morte, atendendo ao chamado de sua angústia eterna. Até hoje, moradores afirmam que os badalos não seguem hora marcada. Já tocaram ao meio-dia, ao entardecer e principalmente às 3 da manhã, e logo após, sempre um velório acontece. Seja de uma criança de um padre ou de um viajante de passagem. Não importa, quem os sinos nunca anunciam em vão, e há quem garanta que quando tocam, é possível ouvir um segundo som baixinho, como se junto ao metal vibrasse um choro antigo. Em 2009, estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto gravaram um áudio durante uma madrugada de pesquisa e capturaram um toque do sino maior que ecoou por quase 1 minuto, sem vento, sem corda, se movendo sem ninguém na torre. O mais perturbador é que no dia seguinte uma professora morreu durante o sono. E no registro analisado por técnicos da universidade, surge uma voz abafada entre os ecos, repetindo uma única frase. Ele vem buscar. Se esses sinos são apenas vítimas de uma lenda criada pela dor, ou se anunciam realmente a chegada do inevitável, ninguém sabe ao certo. O que se sabe é que cada morador segura o fôlego quando o som metálico corta o ar, como uma foice invisível,
porque todos ali sabem que quando os sinos chamam alguém, precisa atender. Se essa história despertou em você aquela sensação de que o mundo guarda segredos que não conseguimos explicar, me ajuda a continuar tocando histórias como esta, curta o vídeo e se inscreva no canal Crônicas de Outro Mundo. Assim, você não enfrenta o desconhecido sozinho. Nos encontramos no próximo capítulo, onde talvez o terror não esteja no que vemos, mas no que ouvimos na noite profunda.